Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Perdão, estava sem áudio. Acho que agora você consegue me ouvir. Perdão. Tô vendo o chat aqui. Vocês anunciaram que eu estou sem som. Bom, então, novamente, vou dar boa noite a todos. Valdenir, Jéssica, Carlos, Vinícius, Robson, Rodrigo, enfim, boa noite a todos. Acredito que vocês estejam me ouvindo agora está ok, agora sim, perfeito, show de bola, maravilha. Bom, obrigado, eu estava desatento aqui no botão de silenciar. Como eu estava dizendo, então, eu sou o professor Felipe Delapre e estou aqui para dar uma aula rápida intitulada Os Desafios da... será que caiu? Não. Excelente noite a todos, prazer conhecer. Maravilha. Bom, então, a ideia aqui é dar uma aula de 15 a 20 minutos para retomar alguns conceitos importantes relacionados à manutenção, que são conceitos industriais importantes, né, que se aplicam na indústria, são conceitos bem práticos mesmo, e no final dar uma geral aí em relação a máquinas térmicas. O pessoal está falando que está travando, vou colocar o cabo de rede, vamos ver se melhora. Pronto, agora está conectado. Agora está conectado direto na rede. Pronto, agora está conectado direto na rede. Eu acho que agora vai ficar melhor. Pessoal, vai uma aula aí a respeito do assunto, beleza? Bom, vamos lá.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para começar, então, nossa conversa, eu quero falar sobre destacar os 3 conceitos mais importantes aí da manutenção, que é a manutenção corretiva, preventiva e preditiva. A começar, então, pela manutenção corretiva. A manutenção corretiva, pessoal, é aquela manutenção, como o próprio nome sugere, que vai corrigir alguma coisa. Né? Então, se vai corrigir alguma coisa, é porque o defeito já aconteceu. Estou corrigindo alguma coisa que já aconteceu. Alguma coisa que quebrou, alguma coisa que queimou, alguma coisa que explodiu. Eu estou corrigindo alguma coisa. Então, a manutenção corretiva ela é efetuada, ela ocorre após a pane, né, de um componente, de um elemento, de uma máquina, enfim. E esse tipo de manutenção, ela é dividida em 2 tipos ainda, em 2 grupos. A manutenção corretiva não programada e a manutenção corretiva programada. Então, só para vocês entenderem qual que é a diferença entre elas. A manutenção corretiva programada é aquela em que eu vejo que alguma coisa deu pane, queimou, estragou, só que eu ainda consigo falar assim, não vamos corrigir hoje, ou não vamos corrigir agora, vamos dar uma segurada, né, e vamos corrigir amanhã. Porque eu consigo rodar a máquina ainda até amanhã. Então, por exemplo, tem lá a minha máquina está rodando, né, está trabalhando na indústria, e a luz de emergência queimou. Idealmente, a gente corrigiria na hora, né? Mas muitas vezes não se para na hora, né? Então é só a luz de emergência, né? Vamos deixar para corrigir daqui 2 horas, vamos deixar para corrigir daqui uma semana. Eu estou me programando daqui 2 horas, estou me programando para amanhã, estou me programando para daqui 2 semanas. Então, é uma manutenção corretiva programada. Já queimou, já estragou, já deu pane, mas eu estou me programando para fazer a manutenção. A manutenção corretiva não programada é o exato oposto. Então, já queimou, já estragou, já deu pane e assim por diante, e eu tenho que parar imediatamente, porque não tem como eu seguir com a minha máquina funcionando dessa forma. Então, por exemplo, uma máquina lá do chão de fábrica que eu trabalho, vamos lá, pessoal, vou dar um exemplo do meu dia a dia prático. Eu sou engenheiro mecânico, trabalho em uma multinacional do ramo de injeção plástica e a gente tem máquinas injetoras. Se um canhão de extrusão queima, estraga, eu não consigo falar para o meu chão de fábrica, ô pessoal, vamos deixar para depois? Vamos fazer outra coisa? Eu não consigo, porque eu dependo disso. Então, são 2 tipos de manutenção diferentes, né, dentro do conjunto ali, dentro do grupo manutenção corretiva. Existe ainda a manutenção preventiva. A preventiva é aquela que vai prevenir, como o próprio nome sugere. A manutenção preventiva é realizada de forma planejada, porque eu não espero alguma coisa queimar, estragar, dar pane. Eu não espero esse tipo de situação. Então, a cada intervalo de tempo pré-determinado, eu paro a minha máquina, eu paro o meu equipamento, enfim, e realizo essa manutenção. Existem algumas vantagens em relação a minha máquina não queimou, né? Então, eu não fico ali no desespero, no susto, né, na correria. Só que existe a desvantagem de eu estou parando minha máquina que está funcionando bem para fazer uma manutenção. Então, existe aí um ponto de vantagem e um ponto de desvantagem. A manutenção preventiva hoje é o tipo de manutenção, é o conceito mais aplicado nas indústrias, porque ainda mais vale uma máquina em perfeito estado, 100% rodando, que não tem chance, ou tem pouca chance de dar pane, de queimar, enfim, do que uma máquina parada, né? Porque a máquina parada é literalmente dinheiro, né, que não está entrando, dinheiro parado, funcionário parado, mão de obra parada, tempo está sendo perdido, né, correria, estresse, enfim. Bom, o principal objetivo, então, da manutenção preventiva é evitar uma parada indesejada, como acabamos de falar aqui. Ainda a manutenção preditiva. A manutenção preditiva, como o nome sugere, é aquela manutenção que vai predizer alguma situação.
Então, por meio de algumas técnicas, eu predigo, não sei se essa palavra existe, eu prevejo, talvez esse termo seja melhor, eu prevejo algumas situações que podem ocorrer. Então, por exemplo, todo dia eu tenho lá, vamos imaginar que eu tenho lá uma máquina, um motor qualquer, que ele funciona normalmente a uma temperatura de 52 graus, né? No seu estado de funcionamento pleno ali, 52 graus. Todo dia eu vou lá e meço a temperatura desse motor e vejo que ele está na faixa de 52, 53, 50, 55. Tem uma pequena variação, mas está ali no normal. Determinado dia, eu vou lá medir e esse motor está na fase dos 80 graus. Alguma coisa está errada, né? Porque não é a temperatura normal de trabalho dele. Está funcionando a máquina ainda? Está funcionando. Existe alguma chance de dar algum defeito, de queimar, de algum tipo de pane? Existe. O que eu estou fazendo? Manutenção preditiva. No momento que eu detecto alguma possibilidade de pane, eu paro e faço a manutenção. No momento que eu prevejo alguma possibilidade de pane, de falha, de queima, eu paro e faço a manutenção. Existem diversas metodologias que você pode utilizar para realizar, para encontrar algum tipo de parâmetro, né? Então, além de temperatura, temos tecnologias, metodologias associadas à vibração, à umidade, pressão e assim por diante, tá? Então, são técnicas que você pode utilizar. Vai ter um custo envolvido, né? Porque você vai exigir um equipamento especial, né, muitas das vezes, mas também é uma ótima possibilidade aí de mercado. E existe ainda uma manutenção que é menos conhecida, que é a manutenção detectiva. Essa manutenção é realizada com intuito, realizada em sistema de proteção ou comando para detectar falhas ocultas ou não perceptíveis à equipe de operação ou manutenção. Um exemplo, né, vou tentar abranger aqui diversos setores, tá? Imagina que você trabalha como programador, né, de softwares aí, em qualquer empresa de programação, e você contrata uma equipe para tentar invadir o seu sistema, né? Os famosos hackers aí para tentar invadir o seu sistema. Eles podem encontrar o que nós chamamos de falha, detectar falhas. E aí você está detectando uma manutenção, detectando um tipo de defeito, e você depois vai atuar em cima desse defeito. Então, por exemplo, você tem lá uma máquina na sua empresa, aparentemente funcionando normal. Você vai pegar a sua equipe de manutenção e vai mandar desmontar essa máquina, para entender se está tudo ok, né? Se está todos os parafusos no lugar que deveria estar, se está todas as soldas ok, né? Você vai estar procurando por algum tipo de defeito. É o famoso procurar uma agulha em um palheiro, né? Não é uma técnica muito usual, muito habitual, mas enfim, vale a pena ser dita e comentada aqui com vocês. E aí, nós entramos na manutenção de máquinas térmicas. Só para vocês entenderem, máquinas térmicas são todos os dispositivos que operam em ciclos termodinâmicos. Ciclos termodinâmicos envolvem calor, então envolve transformação de calor em trabalho. Esse trabalho ele é utilizado para movimentar um pistão, para movimentar uma válvula, para movimentar algum tipo de motor, compressor e assim por diante. Basicamente, numa máquina térmica vai existir uma fonte quente, uma fonte fria, e entre a fonte quente e a fonte fria e os processos que nós teremos a geração de trabalho, como, por exemplo, a movimentação de uma turbina, que pode acontecer. Quando a gente trata de manutenção de máquinas térmicas, a gente está falando de uma possibilidade muito grande de máquinas térmicas. Então, eu tenho compressor, eu tenho turbina, eu tenho radiador, eu tenho torre de resfriamento, eu tenho torre de aquecimento, eu tenho caldeira, eu tenho bombas, enfim, eu tenho uma série de máquinas térmicas que a gente pode trabalhar, ou que a gente pode citar. Como eu disse, essa aula, aqui é uma conversa bem rápida, tá? Em torno de 15 a 20 minutos, para a gente destacar conceitos e começar a indagar essa curiosidade em vocês. Quando a gente
equipamento em manutenção de máquinas térmicas, aqui, hoje, eu vou focar na torre de resfriamento. Só que não. Eu vou focar na torre de resfriamento e outras máquinas terão outras particularidades, né? Assim como cada setor tem sua particularidade, né? Manutenção em máquinas térmicas pode ser diferente de manutenção de elevador, que vai ser diferente de manutenção de carro e assim por diante. Né? Cada máquina vai ter sua particularidade. Então, aqui é diferente. Dentro das inúmeras, ou dentro da grande possibilidade de máquinas térmicas que nós temos, eu vou destacar a torre de resfriamento. E a torre de resfriamento é um sistema que faz uso de um processo de evaporação e também processo de transferência de calor para resfriar um fluido, e esse fluido geralmente é água. A torre de resfriamento tem uma função ecológica, uma vez que ela busca, por meio de economizar água, reaproveitar essa água para resfriar, reaproveitar para que ela possa ser jogada no sistema novamente, não liberada para o meio ambiente. Então, é uma função ecológica e econômica, fazendo recircular a água dentro de um circuito fechado. Nós temos alguns pontos de atenção quando a gente pensa em manutenção de torre de resfriamento. Quais são eles? Um ponto de atenção, vamos lá, aqui são as torres de resfriamento, são máquinas geralmente grandes, né? São torres. Então, um ponto de atenção importante se deve à altura. Né? Então, para fazer um curso em NR, qual que é a NR de altura? NR17, se não me engano, que é trabalho em altura. Então, precisa de profissionais que tenham capacitação para executar trabalhos em altura, se for o caso, né? Outro ponto de atenção é que torres de resfriamento possuem componentes de difícil acesso. Então, você vai precisar de equipamentos especiais, de técnicas mais robustas para você fazer essa manutenção, e não é qualquer operador que vai conseguir realizar esse processo. Muitas das vezes é comum encontrar falta de plataforma de acesso devido à falta de manutenção ou falta de reparo da empresa. Deve-se ter grande cuidado com temperaturas elevadas, com a geração de umidade nesses componentes. Deve-se tomar cuidado com o elevado nível de ruído e de vibração que esses componentes geram. Também, sempre pensando no custo, né? É mais custoso trocar uma torre de resfriamento do que fazer manutenção. Então, apesar de todas essas dificuldades, né, a manutenção ainda tem sua importância. E dentre alguns problemas que a gente pode encontrar em torre de resfriamento, nós temos temperaturas operacionais elevadas, que podem contribuir para ciclos operacionais mais curtos, né? Então, uma temperatura muito alta, meu ciclo vai ficar mais curto, né? Então, ao invés de evaporar uma água em 2 horas, vou estar evaporando uma água em 30 minutos. Tá? Só um exemplo bem exagerado, né? Para a gente entender que operações mais curtas provocam falhas prematuras. Então, se eu tenho uma temperatura muito mais elevada, idealmente minha torre de resfriamento deveria trabalhar a 100 graus. Está trabalhando a 180. É muito mais calor, né? Vai danificar meu componente mais rápido. Outra preocupação que eu já comentei são os níveis excessivos de som, de vibração, de barulho. Tudo isso pode causar fadiga e falha prematura. Pessoal, vibração causa falha prematura, causa fadiga. Isso é muito importante quando a gente pensa em manutenção, porque daí você já pensa em metodologias relacionadas à vibração na manutenção preditiva, para você entender se está dentro do conforme ou não. Situações relacionadas à temperatura, à umidade, tudo isso afeta a vida útil dos equipamentos, além de situações relacionadas à lubrificação, que é muito importante, e aí as empresas devem possuir um manual ou um calendário, melhor dizendo, um cronograma de lubrificação, para não se perder. Equipamentos desbalanceados, corrosão e erosão, isso aqui bastante quando envolve água, né? Corrosão de equipamentos metálicos, erosão devido à força de impacto da água
gotículas de água na parede dos equipamentos e assim por diante. Então, pessoal, eu vou para o chat ainda, vou ler os pontos que vocês estão comentando, mas para encerrar, seria essa questão, né, de retomar ou apresentar para aqueles que não viram ainda os principais conceitos aí de, gestão, de manutenção e tentar associar a uma máquina térmica. Beleza? Boa noite, pessoal. Vamos ver. Atenção corretiva, tal. Pessoal, NR35, obrigado. Obrigado. NR17, deixa eu ver do que é NR17. NR17, ergonomia da confusão. Antônio Carlos Vieira Filho. Existem também as manutenções com parada ou não do equipamento, não é mesmo? Existem também. E aí, Antônio, esse tipo de manutenção que exige a parada ou não do equipamento pode se enquadrar tanto na manutenção corretiva, preventiva ou preditiva. Né? Então, para eu fazer uma manutenção de emergência aqui, né, que seja uma manutenção corretiva no meu equipamento, eu preciso parar. Ou eu não preciso parar. Mesma coisa para preventiva e preditiva. Vai depender do equipamento, Antônio. Vai depender do equipamento. Pessoal, é isso. Acho que eu não vejo dúvidas. Como eu comentei, a ideia é ser uma coisa rápida para ficar gravado aí para vocês. Pessoal, muito obrigado. A aula fica gravada. Vocês terão acesso sempre. Vejo vocês. Tchau, tchau.